Vamos continuar com Moisés no Monte Sinai, na presença de Deus. Moisés passou um total de 40 dias no monte sozinho em termos de pessoas lá de Israel, com Deus. 6 dias uma nuvem cobriu Deus de Moisés. No 7º dia, Deus chamou Moisés para chegar mais perto dele, e aí ficou o restante desse tempo lá, 34 dias na presença de Deus. Já vimos uma boa parte. Nós comentamos que do capítulo 25 até o 31 são instruções, algumas super detalhadas, de como Deus deveria fazer, de como Moisés deveria fazer fisicamente o tabernáculo, ou mandar fazer. Além disso, instruções também sobre, nós vamos ver aqui, sacrifícios, vestes de sacerdotes e tudo mais. Eu poderia simplesmente ter pulado esses capítulos, avisar vocês que era assim, estudem e tal, e logo para o 32, onde Moisés, no final do 31, quando Moisés recebe as 2 tábuas da lei, mas já começou a degenerar lá embaixo o povo, com o famoso bezerro de ouro, e podia retomar daí, porque nesses capítulos aqui não tem história nenhuma, é instrução. Mas eu achei por bem fazer uma viagem bem panorâmica, bem rápida com vocês, sobre alguns pontos interessantes, só que não consegui terminar na pregação passada. Então vamos voltar a Êxodo 25, que na realidade nós já vimos o 25, então vamos para o 26, em que ele, já expliquei sobre, é difícil toda vez que eu vou começar a continuar, ter que explicar tudo de novo, porque já comi um bom tempo explicando o que já foi explicado antes. Então vamos partir daqui mesmo. Falamos no grande átrio, que é o cercado grande, eu não gosto da palavra cercado, mas para entender bem é isso, e lá dentro tinha o chamado tabernáculo. Só lembrando a vocês, esse tabernáculo, que era a parte interna, coberta, tinha 13,5 metros por 4,5 metros, não era grande. Então, aqui no começo do 26, Deus orienta para as cortinas para o tabernáculo, com todos os detalhes, 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, um tipo de tecido, azul, púrpura e carmesim, com querubins, o comprimento, e continua, versículo 4. Farás laçada de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. Eu estou dizendo isso para vocês verem o nível de detalhes. E é o que eu queria que ficasse na mente de vocês, e procuro que fique na minha também, isto, não os detalhes em si, alguns vale a pena mesmo a gente salientar, mas os outros, basicamente saber que o nosso Deus é um Deus super, ultra detalhista, juntamente com o super, ultra poderoso, infinitamente poderoso, ele gosta de 1000 detalhes. E não devemos, com o benefício do Novo Testamento, que veio da chamada época da graça em Cristo, embora a salvação sempre foi pela graça, alguns não entendem bem isto, mas misturam um pouco as coisas, mas é chamado lei e graça, sempre foi pela graça, mas a graça, ela é agora, vamos dizer assim, de uma maneira direta, sem a lei no meio para cumprir, que mesmo os que recebiam a graça de Deus e tinham fé em Deus
e criam no coração em Deus, tinham que cumprir, ou pelo menos tentar cumprir a lei. Não que a lei iria salvar ninguém, nunca salvou, mas era preciso todos cumprirem. Os que não criam em Deus coisa nenhuma, ou não cumpriam e tinham seus castigos, suas consequências, ou faziam de uma maneira meio farisaica, lá no, externa, só para ter que fazer, achando aquilo tudo muito chato. O que cria em Deus, fazia aquilo de coração, mesmo achando cansativo, rotineiro, repetitivo, que devia ser, mas de coração. Então, tinha a graça de Deus, tinha a fé, e cumpria a lei com todos os mandamentos bem cansativos, sem dúvida. Veio Cristo, cumpriu a lei, e a lei se cumpriu nele, melhor dizendo, as duas coisas, e fomos dispensados disto. Tanto que surgiu a época da igreja, Cristo inaugurou a época da igreja, e nós vamos atrás de algum mínimo de coisas para fazer, para cumprir, tamanho de prédio, horário de culto, dia de culto, e não encontramos. Quantas vezes se reúne por semana? Não diz. A ceia, tem que ter a ceia, isso aí tem. Quantas vezes por mês, por ano? Qual é a frequência da ceia? Não diz. Então, é tão gritante a diferença entre o que a lei exigia de detalhes e que agora em Cristo nós somos dispensados disso, que alguns acham estranho isso e começam a inventar detalhes tirando do velho e fazendo coisas pomposas e tudo. Tem segmentos do grande cristianismo que capricham nisso, nas roupas dos pastores, ou sacerdotes, ou bispos. Não estou falando só nem do catolicismo, porque o anglicanismo tem isto também, bem parecido, e vários outros ramos chamados cristãos, com variedades, com variáveis níveis de obediência às Escrituras, mas alguns gostam muito mesmo de puxar do Velho Testamento essa parte de fazer, de pompa, de maneira de proceder, procedimentos e coisas desse tipo. E é impressionante que não tem. Quase nada. Quando eu me converti, toda igreja as que eu frequentava, tinha no mínimo 3 cadeiras atrás, grandes, com espaldar alto, e ali ficava o dirigente do culto, o pastor da igreja e o pregador convidado, que geralmente era eu, quando ia pregar em outras igrejas, ficava ali sentado, passava o tempo todinho olhando para a plateia lá, mas aquilo ninguém nem pensava em não ser daquele jeito. Aí foi caindo de moda isto, e no final já está dizendo, deixa eu ficar mesmo na cadeira ali, o povo olhando para mim ali, eu me sinto meio uma vitrine, culto todinho ali, deixa eu ficar no meu lugarzinho lá mesmo, na hora H eu vou lá e prego. Ah, pastor, pois não, tudo bem. Aí foi caindo a palavra moda é chato, de costume, né? A mesa, tinham mesas bonitas para a ceia, algumas trabalhadas e tudo, ficava ali o mês todinho, ninguém tocava ali, porque era a mesa da ceia e tudo. E tudo isso são opcionais, não coisas más em si mesmas. Igrejas que hoje ainda têm umas cadeiras atrás, não estou criticando. Tem lugar? Tem. É proibido? Não. É recomendado? Não. É opcional. Mas alguém, uma igreja que quer fazer assim e gosta daquilo ali e tal, tudo bem. E tem uma mesa bonita lá para ceia, não tem problema. Igreja mais informal, que queira ser, fique à vontade. Aí tem aquelas que puxam para o outro extremo, aí lá vão os crentes de bermuda, para os cultos, calção, e de maneira totalmente à vontade. Aí vai o pregador de manga de camisa polo, pregar, tal. É proibido? Não. É pecado? Não. Se o coração dele tiver ok e tal, não. É pecado, não. É elegante? Eu acho que não. Eu faria isso? Não. Mas quer fazer? Faça.
e vai puxar o Novo Testamento, com certeza. O pastor que faz isso, ou pastores, vão puxar o Novo Testamento e dizer, diga aqui qual é a veste do pregador, é gravata? Aí tem aquele que bota paletó, e o pastor Mauro é meio liberal, porque não bota paletó mais, botei muito, né? Mas hoje não bota mais, por quê? Porque eu não quero. E a igreja não exige, graças a Deus, porque se não exige, porque se exigisse ia ter problema, talvez. Claro, eu ia ter que achar razoável, e talvez até me submetesse. Mas é muito livre isso. Um vende gravata, o outro não vende gravata. Camisa curta, camisa comprida. Então, há um grau de liberdade muito grande, como toda liberdade, puxa uma responsabilidade daqueles que estão se utilizando da liberdade. Então, cada um vai dar conta diante de Deus. Aquele que é ultra cerimonial, gosta muito de cerimônia. Hoje tem igreja assim, que o culto, na hora de começar, abre a porta lá, aí vem primeiro os oficiais da igreja, cada um vai ter o seu sistema. Às vezes vem o pastor com a Bíblia na mão, e está tudo cerimonioso, tudo é muito cerimonioso. Amém, tudo bem. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Que não esqueçamos um fato: o nosso Deus não deixou de ser um Deus detalhista. Este é o ponto. Tomei quase metade da minha pregação já hoje, só para dizer isto. Não pense que Deus abriu mão de detalhes, tá, mas nem aí, pela maneira como um vai pregar no púlpito, ou se a igreja é muito cerimoniosa, ou se não é, ou se tem cadeira atrás ou não tem. Deus não está ligando para isso mais não. Não é a maneira de encarar isso. Deus agora é muito mais largo do que era antes. Deus é imutável, não é mais largo nem é mais estreito. A educação das pessoas, a revelação dele é que era progressiva, e o plano da salvação dele foi sendo desfiado ao longo da história do plano da salvação. Isso sim, mas o caráter de Deus é o mesmo. Então, se ele coloca aqui 1000 detalhes para fazer uma cortina, para fazer um candelabro, para medir uma peça, para a cor, para o tipo de tecido, tudo ultra detalhado, ele continua com o coração gostando de detalhes. Agora, os detalhes sobre os quais Deus está atento não é mais para saber se obedeceram lá o tamanho da cortina que ele colocou, que ele ordenou, a largura e tudo mais. Não vai ser mais. Ele vai olhar agora para a intenção, para o coração. Eu não digo nem agora, porque ele já olhava, mas fica mais evidenciado, e a nossa responsabilidade maior na ausência de 1000 itens para cumprirmos. Essa igreja aqui nós fizemos do tamanho que a lei permitiu, o maior que podia, a altura, a largura. Não olhamos uma vez para Êxodo, para saber o tamanho do púlpito. Zero, não tinha isso. Então é uma liberdade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja, com este espaço, tamanho, largura, os membros que estão aí, com as roupas que vocês estão aqui, eu estou aqui, tudo, cada um cuide de saber que tem um Deus muito detalhista e que quer o seu coração 100% afinado para as coisas que ele disse que interessam a ele, agora no contexto do Novo Testamento. Não interessa mais a ele nesse aspecto de ter que obedecer a largura do prédio, a roupa que eu estou vestido, como a roupa de sacerdote lá, era importantíssima. A composição do incenso, ai quem mexesse naquela composição daquele incenso. Hoje não tem mais, mas não é um Deus que abriu e que você faça como você quiser. Ele é muito mais liberal nesse aspecto, e que ele até ama mais as pessoas, sabe, do que antigamente. Ele é um Deus agora de amor, um Deus aberto, era um Deus rigoroso. Agora não, qualquer um que queira venha a Jesus Cristo. Jesus
morreu na cruz por você, você é importante mais para Jesus Cristo, olha só o que ele fez, coitado. Aceite Jesus Cristo, venha para a igreja, venha para Deus precisa tanto de nós, ele aceita, ele está muito mais aberto, o coração dele está mais largo. Isso é heresia pura, esse tipo de pensamento. Ele não está com o coração mais largo nem mais estreito, é o mesmo Deus. O mesmo Deus, e Ele ama hoje como amava antigamente, mas a forma dele tratar é como o pai trata uma criança. À medida que a criança tem necessidade e vai crescendo, e do bebê vira um meninozinho e uma meninazinha, vai crescendo, adolescente e adulto. É isso, a forma de tratar. Então é como se hoje Deus nos tratasse mais como adultos. No sentido de que temos a revelação completa, Cristo já veio e tudo mais, é isso que acontece. Mas um pai de 80 anos não espera que o filho de 60 ou 50 o trate com menos respeito do que tratava quando era um pré-adolescente. Não. A intimidade pode ter mudado, e é bom que tenha mudado mesmo. O modo da relação em termos compatíveis com a idade de cada um, tudo bem, mas a honra, o amor, o respeito, o pai continua esperando do mesmo jeito, mas agora trata o filho como adulto. Não vai mais dizer, me respeite, ou isso, ele não gostaria de ter que dizer, e se fizer isso, ele vai levar palmada com um adulto. Mas quer dizer que ele não espera mais respeito do filho? Não. Então, são esses conceitos que eu me preocupo em passar para a igreja, para entender melhor o nosso Deus e a revelação dele. Porque eu reconheço, irmãos, é muito contraste. Você lê um êxodo desse aqui e você vê só a descrição você não entende, e os pobres dos desenhistas e artistas cristãos que tentam desenhar para poder até ilustrar e tudo, sofrem, claro, é detalhe demais, e não se sabe exatamente muitas coisas, tem uma noção de muitas coisas também, mas vai para o detalhe, você vai ver 4 desenhos, 4 diferentes em detalhes. Por quê? Porque são muitos e não se sabe exatamente o que Deus quis dizer com cada um deles. E hoje não tem nada. É uma liberdade? É uma abertura da parte de Deus. No trato conosco, sim. É uma declaração de que Deus agora não é mais tão detalhista? Não é uma declaração de que Deus é menos detalhista. Ele é tão detalhista quanto ele quer o seu pensamento, quer seu coração. E sim, ele quer sua roupa. Não mais especificando nas páginas das Escrituras. Não. Agora, de acordo com a sua consciência, baseada no que você conhece das Escrituras. Está botando um short para ir para a igreja e a consciência bateu. O Espírito Santo está lá de olho. O que você vai fazer com isto? Está lá com a camisa, com a roupa inconveniente, não só para a igreja, mas para qualquer ambiente que você vai. O Deus que quis aqueles detalhes das roupas sacerdotais e dos tipos e dos detalhes do candelabro e tudo mais, é o mesmo Deus que está de olho na sua camisa. E isso vai ser julgado por ele em termos da sua consciência, do seu coração. Todo mundo vai assim, por que eu não vou? Não está considerando o tamanho do detalhista que Deus é. Não está. Cuidado. Porque ele é. E vai dizer assim, tá bom, tinha 30 pessoas lá vestidas do mesmo jeito que você está aí. Você é culpado diante de mim. E os outros 30?
comigo. Talvez até dissesse, 25 não são. É com a mesma roupa, senhor? Sim. Sim. Mas o meu grau de exigência é tal que eu vou tão fundo no seu coração e na sua consciência, eu sei que você está pensando, eu sei que você sentiu quando botou essa camisa aí, essa blusa, então eu vou lhe julgar com relação a isto. Não que está revelado aqui na página das Escrituras, mas no que está gravado na sua consciência. Você é a habitação do Espírito Santo, eu estou lhe dando essa sensibilidade, então eu quero ver se você vai me respeitar, do jeito que respeitavam aqui minha palavra, tinham que respeitar no cumprimento de uma pele, do tamanho de uma pele para cobrir o tabernáculo. Agora eu quero ver se a sua consciência vai me respeitar nesse seu sentimento que eu coloquei na sua consciência. E eu estou vendo agora. Esse é o seu Deus, esse é o Deus de Moisés, que detalhou tudo no tabernáculo. Quer dizer então que ele deixou de ser exigente, deixou de olhar para essas coisas? Não deixou. Não deixou. Para a sua máscara. Eu não sei o que passou na sua cabeça ao botar esta máscara. Por que esta? Porque esse desenho, qual a intenção deste desenho? Se é que tem, eu estou dando um detalhe aqui bem atual. Tudo, irmãos, tudo, Deus está, sim, ligado em você e querendo o máximo de você, o máximo. Eu não sabia que Deus é tão exigente. É. Por que ele matou Cristo? Pastor, é meio chocante se eu dizer assim. Diga assim, não. Tá bom, então fecha a Bíblia e vou embora. Agradou a Deus matar Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que entristeceu, e foi difícil, obviamente, dentro do que significa esse difícil para Deus, mas certamente foi uma experiência dura para o próprio Deus, para o próprio Jesus Cristo, claro. Então, agradou a Deus colocar o filho dele no madeiro por você, para lhe salvar. Exigência. Por que tu me abandonaste, meu pai? Exigência, meu filho. Está esquecendo do nível de detalhes que eu desço para examinar o pecado de alguém? Você está pagando por cada um deles. É duro. É difícil. A gente se acostuma com o fato de que Cristo morreu, de que Cristo sofreu. Mas por quê? Por quê? Por causa da mesma exigência de Deus ao mandar fazer um tabernáculo todo cheio de detalhes. Mesma coisa. E agora ele vai querer de você, não uma ideia, já estou salvo mesmo, escapei, não só de ter que fazer todos esses sacrifícios aqui que tinha que fazer, tudo exatamente como era para ser, não que eu tenha que ir para uma igreja toda cheia de rigores em termos de roupa local e datas e etc., mas até no fato de que Jesus já morreu por mim, estou livre, solto, obrigado, maravilha. É maravilha mesmo. Está muito livre mesmo, mas livre servo de Deus. Livre a partir do momento em que você está debaixo de uma submissão gostosa, serena, profunda a Deus. Aí você goza de liberdade enorme e não quer mais saber de outra coisa. Tem mais essa. Ok, então, capítulo 26, estou em Êxodo. Acho que posso me dar até o luxo de passar mais rápido depois de uma explicação dessa. A coberta de peles e tábuas, no capítulo 26, o véu, versículo 31 e 33 do 26, famoso véu. Farás também um véu de estofe, famoso porque ele dividia o santo, o lugar santo dos santos, e porque ficou muito conhecido o fato de que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima, como se duas pessoas tivessem pecado um de um lado e rasgado. Embora pareça que o véu era tão grosso que não havia, um ou dois homens não conseguiriam rasgar. Só que não era este véu. Isso aqui foi mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo.
400 anos depois veio Salomão e fez um templo enorme. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor. Aí depois veio a época do retorno do exílio da Babilônia, 500 e tanto, antes de Cristo. Aí fizeram um templo muito, muito modesto, choraram, pensando na comparação e tudo. Aí veio Herodes e fez uma reforma grande, longa no templo. Esse era o templo onde Jesus esteve, esse é o templo onde tinha a cortina que rasgou. Obviamente não era essa cortina que Moisés fez, mas obviamente era uma continuidade da peça e do que representava aquela cortina. Então cada item desse, repetindo aí a história de uma escola dominical, falar sobre o véu, o que representa o véu, é muito gostoso. O candelabro, só em pensar Jesus é a luz do mundo, tudo vai ter um sentido aí. Então, o véu, aí lá no capítulo 26 ainda, instruções sobre o posicionamento do propiciatório, aqui já expliquei que era uma tábua revestida de ouro que ficava em cima da arca, aí tinha um véu separando o santo dos santos, onde ficava a arca dentro, e fora aí tinha essas peças aqui, que era uma mesa onde botariam os pães da proposição, do outro lado o tabernáculo e no meio um altar de incenso. E a posição estava definida, um ficava ao sul, do lado sul, outro ficava do lado norte. Não troque, não. Sei lá se era à esquerda ou à direita, tanto faz, né? Bota um do lado, outro do outro, isso aí. Né? Não bote, não troque, não troque. É impressionante isso, irmãos. Eu acho espetacular servir um Deus desse, pessoalmente, acho que você também acha, sendo crente, que temos o Espírito dele habitando em nós. Aí ele fala numa cortina para a porta da tenda, ainda no 26, o altar do holocausto no 27, uma peça importantíssima aqui, obviamente, versículo 1 até o 8, um altar onde eram feitas as ofertas, não era grande não, 2,30 metros mais ou menos, centímetros, por 1,40 metros, não era muito grande não, esse era o altar, onde era feito os holocaustos. Aí ele fala aqui do átrio, que é a área cercada, como eu já disse, que tinha 45 metros por 23, aí fala de todos os detalhes das estacas que iriam compor eu não gosto da palavra cerco, cercado, mas os limites aí, aí tinha as tábuas de madeira, com todas as instruções, e as cortinas que juntavam uma com a outra, o tipo de argola que devia juntar uma cortina com a outra, o tipo da argola, o jeito, a quantidade, está tudo lá. É impressionante. Aí fala ainda no 27, no combustível para o candelabro, que era azeite, como ele diz lá, então tinha que ser assim. No 28, importantíssimo também, Deus escolheu Arão para ser o sacerdote, não era qualquer um não, tinha que ser Arão com os filhos dele, e dá o nome, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esse Nadab e Abiú ficaram famosos, porque morreram tragados pela terra, porque ofereceram incenso errado a Deus, resolveram se rebelar, e eles contestaram a autoridade de Moisés. Então foram duramente castigados. Então Arão ficou com 2 filhos, porque 2 morreram. Aí vem os sacrifícios no capítulo 29, que tinha que ser feito, vários tipos de sacrifícios. Aí vem a cerimônia da consagração de Arão, que era também algo extremamente trabalhado, o tipo de roupa, a roupa íntima de Arão foi falada por Deus, orientada, instruções sobre ela, tudo. Aqui o altar de incenso, no capítulo 30, que era o altar que ficava na frente do véu.
pagamento de resgate, orientação, a bacia de bronze que ficava lá fora, o óleo da unção, o incenso sagrado, tudo no capítulo 30 com detalhes. Olha aqui o 34, disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríficas, estoraque, não me pergunte o que é, ônica e gálbano. Não me pergunte porque eu não olhei, é claro que tem explicação, e alguns acham que é isso, outros acham que é aquilo, não é muito certo cada palavra e cada significado de material desse, não. Mas vejam você, estoraque, ônica e gálbano, estou em 31 e 34. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, não bote um mais pesado do que o outro. E diz, farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Não coloque qualquer um para fazer esse incenso. Tem que ser um perfumista, tem que ser alguém que tenha arte para isso, um profissional. E aqui continua. Então, estou parando de ver em conta para mostrar o nível de detalhes. E aqui nós ficamos. Eu termino na próxima semana e talvez já entremos no capítulo 32 com o bezerro de ouro ou não, e vamos ver como vai ser o desenvolvimento. Mas eu quero ficar bem obediente ao que eu mesmo tenho traçado para o tempo destas pregações. Porque tem muito o que falar, muito o que dizer, como vocês viram aqui, tem muito material. Eu estou querendo passar para vocês realmente a essência de tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua maravilhosa palavra. Obrigado por esses detalhes que hoje para nós aparentemente não significam coisa nenhuma. Mas esse aparentemente deve ser bem grande, essas letras, porque é só na aparência mesmo. Não vamos mais trabalhar com esses colchetes, com essas argolas, com essas estacas, com essas peles, com esse tipo de material, não vamos mais, de fato. Nesse aspecto não tem mais utilidade para nós. Mas muitos desses materiais, dessas peças, aliás, eu poderia dizer que todos apontam para Cristo, mas eu quero dizer, Senhor, que muitos nós sabemos por que apontam, nem todos, mas alguns são claramente aplicáveis à pessoa, à obra, ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E além disso, como tenho falado, o fato de que existiram esses detalhes, esse fato mostra como tu és um Deus detalhista e continua a mesma coisa hoje, que possamos ser ultra detalhistas no trato contigo, como tu queres que nós sejamos, em coisas baseadas nas Escrituras, não de acordo com a cisma de cada um, com o capricho de cada um, não, mas de acordo com uma consciência devidamente alimentada pela tua palavra e assistida pelo teu Espírito. Aí sim, aí a nossa consciência será de muito valor diante de ti e será avaliada minuciosamente pelo teu Santo Espírito, que a tudo perscruta. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. Obrigado por Cristo, para quem tudo isso apontava. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.